Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast, nossa sala. Podcast onde nós vamos estar conversando um pouco de experiências, testemunhos e coisas que acontecem no dia a dia. Porque as melhores conversas acontecem dentro de casa. Olá pessoal, boa noite, meu nome é Vitória e estamos aqui para dividir experiências, para trocar testemunhos, para que as nossas vidas e a vida de vocês sejam edificadas. E eu vou começar com a primeira pergunta. Como foi a sua trajetória no Evangelho? Como é que você conheceu Jesus? Boa noite pessoal, o Pai do Senhor Jesus, que Deus seja convosco, né? É um prazer estar com vocês. Obrigado. Aqui nesse trabalho, Marcelo, né? Pastor Marcelo aqui, acompanhado do meu amigo Pastor Josuel, que veio comigo. Pode pegar também, que é um homem bom, tem bastante experiência, viu? Já foi evangelizou muito. Como eu estava conversando hoje, né, pastor? Eu fui pego assim por acaso. Não foi porque eu fui por causa de bebida, drogas, término de casamento, não. Passei, ouvi a palavra e... Gostei. Ainda até brinquei ainda, que eu falei assim, a palavra que foi ministrada ontem, pelo evangelista Francisco no ministério, foi a palavra que eu ouvi, que foi do fluxo de sangue, né? De Jairo, né? Que está em Mateus, né? Eu ouvi a palavra, me interessei, fiquei curioso, aí voltei até hoje por honra e glória. Tem 17 anos. 17 anos que aceitei meu Senhor Jesus. E não volta para trás. Graças a Deus, e não volto não, viu? Eu quero morar em Sião, em nome de Jesus. Esse aí seria o dia mais feliz da sua vida? O momento mais feliz da sua vida? Olha, não vou falar para você que foi o momento mais feliz da minha vida, porque foi uma curiosidade. Eu fiquei curioso. Eu falei, cara, quem que é esse que tá andando, de repente ele cura uma mulher do nada, porque o fluxo de sangue, para quê? Para nós da época de agora, que é a menstruação da mulher, é hábito normal. E aí eu fui saber que naquela época, a mulher que estava nessa época, ela era impura, ela era tirada, e essa mulher rejeitada, jogada para fora como os leprosos. E essa mulher ela ficou 12 anos ali padecendo, e eu fiquei curioso para saber, falei, mas por que 12 anos? Né? E a Bíblia não fala o motivo da hemorragia dela constante, e isso mostra exatamente o porquê. Eu nasci no berço evangélico, minha mãe sempre foi evangélica, mas eu nunca fui curioso, eu nunca fui de ir para a igreja, falar, não, eu quero ir para a igreja, eu quero ler a Bíblia, não. Eu gostava de outras coisas, eu gostava de brincar de futebol, soltar pipa, como criança, e nadar nas represas, e estudar, e era isso que eu gostava. Então, qual é o momento mais feliz da sua vida? Um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando eu aceitei Jesus. Quando eu comecei aí, até ele já faleceu, o obreiro João, né? João Fagundes, um homem de Deus. É por isso que eu sempre falo, o porteiro faz a diferença no ministério. O porteiro, ele é o canal de entrada daquele que não conhece Cristo para poder ter a vivência junto com Cristo. E esse homem começou a conversar comigo, começou a dialogar, uma simpatia maravilhosa. Eu digo que a palavra me abraçou e ele me trouxe para Jesus. Não, quem me trouxe mesmo para Jesus foi ele. Ele me recepcionou, foi conversando comigo, brincando, até o dia que eu fui me interessando, aí quando você tenta se aprofundar na palavra de Cristo, aí você se apaixona, não tem como sair mais. Aí foi quando eu aceitei Jesus. Quando eu ergui a minha mão para aceitar Jesus, eu aceitei Jesus de verdade. De coração mesmo, ali eu chorei nos pés do Senhor. De lá para cá, por honra e glória ao Senhor Jesus, nunca mais saí da presença dele. Em 17 anos. 17 anos. Que foi aquele mais surpreendente que você já viu? Aí eu vi tantas coisas, meu irmão. Eu já vi parapilético andar, surdo ouvir, experiência minha mesmo na zona norte de São Paulo, lá no Morro do Alto do Peri, um gerente de boca de fumo ali, ele aceitar Jesus, nós descendo do monte orando, né, e eu ver ele, conversar com ele vir chorar, e ali ele largou a arma, largou a droga, largou o radinho e aceitou Jesus ali do nada, assim. Atravessou a favela falando em línguas. Ele foi liberto, né?
e já foi batizado ao mesmo tempo. Batizado. Foi coisa muito linda. Era 1h da manhã, nós estávamos descendo do monte e atravessando uma favela. Se vocês pesquisar onde que é o morro do Alto do Peri, vocês vão ver como que é lá. O negócio é complicado. É favela mesmo, tem favelinha madeira, tronco embaixo d'água, sabe, subindo assim, a coisa é complicada. Tem pessoas hoje em dia que não acreditam nesse tipo de coisa, né? Que acham que é mentira, ou acham que... É porque não presenciou. Infelizmente não presenciou isso, né? Eu presenciei muitas coisas, nossa, coisas que só Deus mesmo pode fazer, né? Eu mesmo fui curado do lúpus. Lúpus é uma enfermidade que não tem cura. Não. Eu lembro que a doutora Eliana falou para mim que eu não podia mais comer carne de churrasco, não podia trabalhar no sol, eu ia ter que tomar um remédio com o decorrer dos anos, 3, 4, 5 anos eu ia perdendo a visão. Isso tem mais de 20 anos atrás. Até agora não perdi. Até agora eu trabalhamos só o quê? Nós trabalhamos juntos, né, na obra, churrasco, só esses 2 meses foi 3, né? Foi 3 churrascos. Entendeu? Então, graças a Deus fui curado. Fui curado assim, Deus me limpou, né? Me limpou da bebida, das coisas que não edifica a Deus, ele me limpou totalmente. Então, Deus é Deus. Deus é Deus. Você trabalha com o que agora? Nós trabalhamos com obras, né? Construção civil. Constrói Hoje nós está condomínio. Condomínio e construi na igreja também. Também. Aquele ali fez muita igreja. Aquele ali fez muita igreja no Paraná, Mato Grosso, né? Paraná, Mato Grosso. Hoje em dia, qual é o nome da igreja que você está? Hoje eu estou na ADM Jardim Califórnia. Não, eu sou o segundo, tá? O pastor é o pastor Janilton, com a sua esposa missionária Rosana, que se encontra lá no Jardim Califórnia, né? É um pouquinho longe daqui, né? É um pouquinho longe daqui, né? São os meus pastores. Até então eu estou debaixo da benção deles. E qual foi o momento mais difícil que você já enfrentou na sua vida? Tanto de crente e fora da igreja? Rapaz, tem vários, hein? A igreja foi o choque cultural que eu saí do estado, que eu sou nascido e criado no estado de São Paulo, né? E eu fui pro Nordeste, pela igreja. O choque foi muito, muito diferente. E eu lembro que eu cheguei no sábado à noite para ministrar a Santa Ceia no domingo de manhã e à noite, né? E na terça-feira eu saí do culto, eu ia virando para dentro da minha casa, para ir, que era tipo um bico, né? Para entrar para ele, eu fui abordado por 2 rapazinhos novos com 32 na mão. E eu com a minha família ali sem poder fazer nada. E a minha filha chorando, desesperado. Acho que esse choque foi um choque cultural, né? Sim. Porque eu fui muito bem tratado lá também. Fui muito bem recepcionado pelo povo pernambucano. Esse foi um dos momentos mais difíceis que eu tive, né? Na igreja, né? Na igreja foi esse. Mas foi mais por causa da família, né? Porque você tem que ser estrutura. A gente é estrutura. Então você tem que abraçar e tudo que vem de lá você tem que bater no peito e falar, não, deixa que eu seguro e pronto. Foi um dos momentos mais difíceis. Né? Já quando você está dentro da igreja, a coisa vira um pouco mais difícil, né? Mais complicada. Porque já não é só você, já é todo mundo. Todo mundo, né? Porque o que acontece? Quando a gente não conhece Cristo, a gente resolve do jeito da gente, a gente resolve de qualquer jeito. O que for preciso fazer, você faz. Então você não tem diretrizes. E dentro da igreja, a partir do momento que você aceita Jesus, você já tem uma diretriz, porque a Bíblia é sua bússola. Ela é o almanaque que você vai seguir, né? Eu costumo brincar que o livro-arbítrio ali termina, que você tem que seguir o que está dentro do mandamento. Então, você já não pode fazer o que você fazia antes. Entendeu? Muitas das vezes fala, não, eu vou segurar na força do braço e dê o que der. Hoje não, hoje é o contrário, hoje você tem que segurar no joelho, né? As pancadas vêm, você tem que dobrar o joelho, entrar em jejum, ir pro monte, orar. Então... Uma pessoa que não está acostumada a isso é difícil, né? Tipo, quando a pessoa é um homem, né? Exato. Que quer resolver tudo normal, na força física. Então chega uma hora que Deus fala, não, acabou. Fica de joelho. Exatamente, aí complica. É que eu falo, porque quando a gente faz o apelo para quem quer aceitar Jesus, isso é fácil. O difícil é a pessoa aceitar Jesus e você ter o tempo determinado para acompanhar essa pessoa. Porque você falar a pessoa aceitar
e você abandonar a pessoa, você paga um preço por isso. Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus, o pastor Anderson, ele me acompanhou. Ele foi uma diretriz para mim. Porque senão podia ser que eu caísse. Mas a todo momento ele estava junto comigo, perguntando como que o senhor está bem. E eu vejo hoje acontecer muito isso. As pessoas perguntar, fazer o apelo, a pessoa aceitar, e você não vê as pessoas sequer nem pegar o contato da pessoa para perguntar se ela está bem. Então, quer dizer, é uma pessoa que está tentando sair da mão do inimigo, ela fala, hoje eu vou ter, e cadê o pastor para cuidar? Infelizmente, Você está entendendo? Igreja, e o pior é não dar o discipulado e depois do batismo não acompanhar, porque é aí que a pancada vem mesmo. Sim. E aí cadê aquele que tem que acompanhar? Entendeu? Cuidar da ovelha. Tem que cuidar da ovelha, porque a gente paga o preço, né? E o preço é alto. Preço de morte. Infelizmente. Justamente quando a gente estava conversando com meu pai, a gente estava falando um pouco do círculo de oração. Isso. Tem pessoas que não sabem o significado do círculo de oração. E há anos do evangelho, e não sabem. Não por causa que a pessoa não, senão que não foi ensinada. Exatamente. Eu fui convidado várias vezes, eu fui acompanhar minha esposa em congressos de círculo de oração. O pessoal não sabe não sabe o porquê começou lá em Pernambuco, lá atrás, acho que 85 anos atrás, se eu não me engano, fala a memória, na Onda Albertina, o porquê que aquela mulher reuniu com mais 6 mulheres para poder, debaixo daquela árvore, né, fazer aquele círculo e orar. E eu não escuto falar isso hoje em congresso desse círculo de oração. Você vê as pessoas, eu costumo até dizer o seguinte, hoje em dia o círculo de oração não é mais círculo de oração. Não. Porque se o senhor buscar aí da história, aquelas mulheres eram 8 horas da manhã às 4 horas da tarde orando. Olha o tempo. Hoje é o joelho de mola. Bate no chão, levanta, qual louvor nós vamos louvar? Então isso para mim é um grupo de louvor. É um grupo de louvor, porque antes você falava Assembleia de Deus, a primeira coisa que vinha é estrutura. O círculo de oração. Hoje você já não vê mais isso. Hoje você vê muita desavença no meio do círculo de oração, né? Principalmente dos ministérios menores. Eles não querem orar mais. Não quer saber mais de oração. Aí você vai buscar um grupo de mulher que dobraram o seu joelho, uma menina que não ia passar dos 8 anos de idade, aos 45 anos de idade ela estava dando ali netos para a mãe. Olha a diferença de 8 para 45, 45 ou 42, se não me foge a memória. Olha a diferença, né? E essa mulher recebeu a graça, e isso foi tão maravilhoso que se estendeu para tudo quanto é lugar, né? Mas se você for ver, ela foi bem antes, foi pela Batista que começou o ciclo de oração. Com a tal de Dona Cecília. Foi bem antes, ela que começou, se eu não me engano, acho que tem 110 anos ou 111 anos que começou o círculo de oração, né? As mulheres se reunir para poder orar, o mesmo horário, das 8 da manhã às 4 da tarde. Agora você fala para mim, uma pessoa que busca uma intimidade dessa com Deus, que a oração é intimidade. Uma mulher dessa colocar o pé, meu irmão, se tiver demônio, ele bate em retirada na hora, ele corre, ele some. Você que antigamente milagre acontecia, muita coisa acontecia. Hoje em dia a pessoa pergunta, por que não acontece? O milagre acontece ainda. Acontece. Tem um menino que o Denner, ele foi tomado praticamente 97% de câncer. Né? Hoje ele está, pra você ter ideia, foi tão grave que o ligamento da gente que joga a perna para trás dele voltou, a perna dele vem para trás. Então aqui em Dayatuba foi decretado já, o médico falou, não tem mais jeito, e ele foi para fora. E no monte, ele estava com nós no monte, no vale, aqui no Campo Bonito, Deus me usou para falar com ele. Aí eu lembro até hoje ainda, né? Eu falei assim para ele assim, Deus está usando a sua enfermidade que é para unificar a sua família para dentro da igreja. Eu não sabia que os pais dele, o Júnior, que é amigo meu, eu não sabia que era pai dele, é amigo meu, Giacomo Denner, a cooperadora Bianca, ele não acreditava em Deus. E teve uma pessoa que falou que viu esse menino morto. Aí minha esposa comentou comigo, falei, o Deus que eu sirvo, ele não é de confusão. Eu vi ele curado. E ele foi para Piracicaba, lá ele ia fazer
transplante, fez o transplante, ele ia fazer cirurgia da coluna para poder voltar, não precisou mais fazer, e o câncer que estava no corpo dele tá limpo, ele não tem nada, de 90 e pouco por cento, hoje ele tá limpo, 100% limpo do câncer. Tá aí se divertindo com a esposa, os filhos, ele congrega com a missionária Néia, eu esqueci o nome do pastor dele, perto do Center Jeans, aquela igreja de esquininha perto do lado da borracharia, tem muito culto de domingo de manhã, pastor. Sei. Eu não lembro o nome do ministério. E eu já fui ministrar lá também, só que fugiu da memória. Hoje eles congregam com eles lá. Então há milagre ainda. Sim. Mas há milagre para aquele que busca verdadeiro. Porque se não houvesse milagre, a palavra de Deus caía por terra. Sim. Porque Jesus não fala que está voltando do lado do Pai? Ele não fala que ia enviar o Consolador? Sim. E aquele que o buscasse com todo o teu coração, com toda a tua alma, ia ver coisas muito maiores acontecer? Sim. Milagres aconteceriam? Então pode ser menor? Pode, mas tem. Se você dobrar o joelho, se você clamar, se você levantar de madrugada, se você jejuar, o milagre acontece. Não tem como ver milagres acontecer se eu não ora, né? Exatamente, busca, né? então. O pessoal, ele quer a graça, mas não quer o dono da graça. Sim. Aí já não dá, não tem como, Não tem né? o sacrifício de buscar. Exatamente. Receber na hora Só que dá. receber. Cadê? Não tem. Porque se você chama uma pessoa hoje para ir orar, os pastores estão aí, eles sabem disso. Marca um culto só de oração. É Pedro, Tiago, João. Muitas das vezes o João ainda cochila. E só fica Pedro e Tiago ali. O pessoal não quer orar mais. Hoje o pessoal quer louvar. E você quer ver uma coisa tão chata. Eu acho muito chato isso. É a pessoa que sabe que vai louvar. Ela sabe que vai adorar Cristo. Mas se não tiver a letra para ela acompanhar, ela não consegue louvar. Não consegue. Eu tenho um playback assim. Então não é só o playback, não, tem que ter a letra. Bem grandão, tem que ter a letra. Se não tiver a letra, a pessoa não louva. Isso é de coração? Não é, porque se fosse de coração, vai e vem de dentro para fora. Sim. Pode acabar a energia, ele faz na capela. E hoje você não vê fazer mais isso. Entendeu? Tem um cartaz? Não tem, não vou. Hoje a verdadeira adoração não existe mais. Não existe mais. Eu sou daqueles mais antigão. Eu sou mais antigão. Ele até brinca, fala comigo assim, fala assim, o senhor é muito brutão, pastor. O senhor só usa o cajado, mas a palavra de Gênesis Apocalipse é cajado. Tem que estar. Tem que estar ligado na Bíblia ali. Tem que ter confronto. Se não houver confronto, não é palavra. A palavra é um confronto, né? Exatamente. Pra gente melhorar. Se não confrontar, a gente não melhora, vai procrastinar. Exatamente, é que eu sempre digo. Como a Bíblia fala, né? A sal que cai na ferida. E se não arde. A Bíblia tem, eu costumo brincar, a Bíblia tem que ser, aqui no Brasil nós chamamos de metiolato, é da minha época. Tá? Não sei se você só já ouviu falar do metiolato. Metiolato é um negócio, já ouviu falar, né? O metiolato, aquele vermelhinho que vem com aquela raquetezinha, que o senhor já passou metiolato? Que aquilo, quando a gente que era criança ralava, fazia um machucado, uma escoriação nas pernas. Não, você escondia até o máximo para não passar. Aí a mãe olhava assim e falava, vem cá, vem. Então era o prazer, né? Da mãe passar aquilo lá e dar aquele soprinho de misericórdia, né? Porque precisa passar. Precisa passar. Você tem que ter a dor. Porque a palavra nos ensina isso, né? Ela é cura, ela liberta, ela transforma. Ela é um confronto constante, né? O próprio Cristo, ele fala, né, que ele é o pão da vida, né? Ele é a palavra, né? Se não for através da palavra, não tem como nós chegar até Jesus Cristo. Não tem como nós saber como nós vamos manusear uma TV se a gente não ler o manual. É verdade. Não tem como você fazer um trabalho se você não aprender, se você não buscar o conhecimento daquilo. Você vai ficar para trás. E Cristo é desse jeito, Cristo é assim, você tem que estar todo dia renovando, que é o remanescente a cada amanhecer, né? Sim. Falávamos da mesma oração. Se você não ora, não conversa. Se você não conversa, não escuta. Não escuta. E se você não escuta, não conhece. Exatamente. Sabe quem está falando. E a sensibilidade de ouvir, para onde? Para mim ouvir, eu tenho que falar. Não tem? Para mim poder ouvir a Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, eu tenho que me aprofundar, tenho que me humilhar. Foi que nem eu estava conversando com o presbítero, aí um menino falou lá no altar, falou assim, né? Os humilhados será exaltado. Aí eu brinquei com o diácono do lado, falei, não faça isso.
Você vai se humilhar o resto da tua vida. Uhum. E exaltado não vai ser nunca. Então você vê, são palavras pequenas, paradáctilos que o pessoal coloca aqui pra gente, e o ser humano vai junto. Sim. E não acha nada, só vai distorcendo aquilo que é de Cristo, né? É que ouve e quer repetir. Não sabe de onde que vem. É que tem vez em quando aparecem umas palavras meio complicadas no trabalho lá, sabe? Tem umas pessoas que dão uma lida na orelha assim, solta algumas, eu fico olhando assim, eu falo, mas encaixou aonde? Falei, encaixou aonde isso daí, né? Aí eu achei bonito. É o que acontece hoje em dia. Sim. Hoje em dia, aparecer alguma pessoa na televisão pregando o evangelho, se traz a multidão, a juventude vai tudo atrás. Sim. Eles acompanham tudo. Tudo que vem na mídia, eles acompanham. E muitas das vezes eles acompanham errado, né? Acompanham errado. Aí, aí vai daqueles tutor deles, posicionar eles, falar, filhão, vai por aí não, que vai dar ruim pra você. O caminho é pra cá. Hoje em dia tem muita igreja cheia, né? Cheia muito. Faz muita falta a repreensão. Hoje o emocionalismo tomou conta, né? Hoje o emocionalismo tocou um louvor que levantou o povo. Eu fui no chá de mulheres, fui trabalhar no chá de mulheres, no ministério, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de prestar atenção. E eu estava olhando assim, né? Ali do lado, ali, né? Do buffet, só observando as mulheres conversando, batendo papo, nada ligado ao que estava acontecendo, vamos falando uma das outras, mostrando a roupa, tirando sal, brincando, aí toca um louvor, sai como que se tivesse cheio do Espírito Santo. Aonde tem o Espírito Santo aí? E hoje em dia é um tema bem delicado de falar, né? Bem um pouco forte de falar, porque ninguém quer falar disso. É forte para quem não anda no caminho, porque eu não tenho problema nenhum de falar disso. E para mim, falar do Espírito Santo... É quem não está licenciado, de verdade. Exatamente. Não está licenciado. Olha, o meu primeiro batismo, quando eu tive com o Espírito Santo, foi antes de eu descer nas águas. É algo tão... E hoje em dia é raro ver isso. Então, não tem. Olha outra coisa que eu vi. A primeira vez que eu subi ao Morro do Sabó, é um lugar onde 24 horas tem pessoas orando. Eu vou muito lá. Agora eu não estou indo, tem uma parada, né? A primeira vez que eu pisei naquele lugar, são 1.090 metros de altura, pastor. Eu não conseguia falar nada. Eu sentava, olhava aquilo e eu só chorava. Eu fiquei 2 horas ali só chorando. De tanta, sabe, emoção. Falar, cara, eu tô aqui num lugar onde é 24 horas as pessoas buscam. É assim, é complicado subir. Então, quando eu estava lá em cima, assim, naquele lugar, só para adorar a Deus, eu não conseguia conversar. Eu não conseguia orar. Eu só chorava. Eu sentei e fiquei olhando para aquela dimensão, sabe, aquela atmosfera, coisa mais linda, coisa gostosa. E ali é só chorar. Subir, comecei a chorar e desci chorando. E hoje eu vejo as pessoas subir lá como se nada tivesse acontecido, como se estivesse fazendo uma caminhada, vamos fazer uma trilha aí, vamos subir lá. E sobe lá em cima, dá risada, tira uma selfie, faz uns vídeos. Cheguei muitos vídeos para mandar para as igrejas, para dizer que está lá, que ó, eu cheguei, vou queimar, e você vê a pessoa ler uma palavra, mal orar, ficar batendo papo, dando risada, vamos filmar de novo, aí ora, e eu fico olhando aquilo e falo, cadê o temor? Sim. Aonde está o temor? Onde está o temor? Nossa, por causa disso, tem muita pessoa que não quer chegar no evangelho. Não vai chegar. Não vai chegar. Vai nadar no raso sempre. Na profundidade nunca vão chegar. E infelizmente, milhares de milhões de pessoas estão indo para o mesmo caminho. Está se cumprindo, né? E virão falsos profetas. E muitos sábios serão também enganados, né? Sim. Imagine aqueles que não têm o conhecimento. Quem não tem conhecimento. Porque você não vê uma pessoa lendo a Bíblia hoje. É que nem eu fico vendo, a pessoa vai pregar o evangelho, ele começa a falar lá. Ele lê, diz, na Bíblia aqui fala isso, na João Ferreira fala isso, no hebraico fala aquilo, no grego fala aquilo outro, no aramaico fala aquilo. Ele começa a querer te dar uma aula de teologia ali, onde que 90% das pessoas não tem nem noção do que ele está falando.
Não. E muitas vezes você está dando glória, você está dando amém, confirmando aquilo que ele está te falando, sem você saber o que ele está te falando, sem te acompanhar. Que eu já fui em culto. Pela emoção, né? De ver todo mundo glorificando, aí vai um no outro. E você nunca vai saber, porque não vai pesquisar, não esquece. É uma das coisas que é difícil fazer. O preletor, ele lê a palavra e fala, agora pode colocar a tua Bíblia do lado. É ruim. A minha Bíblia vai ficar abertinha aqui. Ó. Não como. Vai ficar abertinha. Se ele falar João capítulo 5, verso 6, se ele falar besteira lá, eu sei que tá falando besteira. Mas tem que acompanhar. Tem que acompanhar. E hoje as pessoas nem a Bíblia levam. Nem a Bíblia leva. Não lê. Então se a pessoa não tem uma Bíblia na mão, como que ela vai entender? Então é emoção pura. É por emoção. Por emoção. E a Bíblia fala, né, que o Espírito, não me lembro o versículo, o Espírito do profeta está como que sujeito no Espírito do profeta que está profetizando naquela hora. Se você não está, tipo, ligado, seu Espírito não vai saber se isso não vai. Porque a Bíblia fala, né, que tudo que será ligado no céu, que for ligado na terra ou céu, será concretizado. Sim. Não tem como, né? Então você tem que estar 100% focado, 100% ligado. É por isso que muita gente recebe profecia na igreja, só que aí não presta atenção. Aí, ao passar do tempo, o profeta falou isso, mas será que foi ligado no céu? Aí, tome no profeta. Olha, eu na profecia, eu sou bem escaldado. Eu sou. Porque eu conheço pessoas que entram em lugar, tem 15 pessoas, ela profetiza para 16. Eu fico meio assim quando isso acontece. E eu nunca vi isso na Bíblia. Tem profeta. Tem homens de Deus e mulheres de Deus. Que ela te entrega aquilo que Deus manda. Tem. Mas é para isso que você tem que estar ligado, sim. Você tem que ter o discernimento, você tem que ter a sensibilidade, você tem que ter a comunhão com Deus, porque se for mentira, automaticamente o Espírito Santo ele vai te falar. Porque nenhum servo de Deus é enganado. Nenhum servo de Deus é enganado. Que se for fazer algo, Deus envia o Espírito Santo antes para você. Ele coloca o Espírito Santo ali. Fala, ó, tá vindo um aí para tentar te lubrificar. Aí você cai se você quiser. Sim. Você tá entendendo? Uma vez eu estava na igreja, o profeta veio falar que que Deus estava me dando um carro. Eu estava com o carro na garagem, outro carro na frente da minha casa e minha moto. Eu falei, vou montar um estacionamento agora? Fiquei olhando para ele assim, falei, tá bom então, colega. Legal. Foi lá no galpão. Tava quietinho, parado assim, ele foi, rodou. Aí ele veio até mim, pediu para mim levantar, eu levantei e falou no meu ouvido, falou, ó, Deus está te dando um carro hoje. Quando eu tava com a picape Corsa ainda. Também. Hoje em dia você escuta muito isso. Hoje tem um carro, uma casa, uma chave. Então, para mim é difícil, viu? Eu não sei o que acontece, mas para mim é difícil. Eu vejo o profeta profetizando para tudo quanto é lado, mas para ele dar uma olhada para mim assim, chega meio perto, mas corta a volta. Hoje é muito raro. Muito raro um profeta chegar perto. E eu não sou mal educado não, viu? Vem entregar, falar amém. Tranquilo, Deus te abençoe aí, amigo. Porque a Bíblia me dá esse respaldo, né? De julgar a profecia. O profeta não, uma profecia. A gente vai falar, mas tranquilo, irmãozão, vai lá. Deus te abençoe pra lá. Mas você sabe se é mentira ou se é verdade. Você sabe que se é do coração ou não. Já me deram a igreja, me deram até placa. Eu brinquei com o menino que estava do meu lado. Falei, se Deus mostrou para mim, eu esqueci, porque eu não lembro dessa placa. Eu não lembro desse nome. E eu já recebi um monte, né, pastor? De profecia, que Deus está me dando uma placa do ministério. Eu falo, tá, legal. Até agora Deus não falou nada comigo. Então, se amanhã você vê o pastor Marcelo com a igreja ali aberta, é a carne, tá? Porque Deus não falou comigo nada de ministério, meu irmão. Nada. Deus acho que só me colocou até agora para quebrar pedra junto com um outro. Mas para mim, abrir um ministério no meu nome, não, eu sou pastor presidente, nada.
Nunca. Tem almas que vêm atrás, mas é aquilo, vai levantar e vai cair, porque não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. E quando você pede uma coisa para Deus e Deus confirma através do pregador, e aí É uma outra história, né? Porque a maior profecia vem da palavra. Seu pai entregou uma profecia para mim lá, mas ele entregou na palavra. Ele não chegou falando para mim, Deus vai dar. Não. Ele abriu a Bíblia, chamou teu irmão e falou da Bíblia para nós. E foi confirmação daquilo que nós estávamos esperando, a minha esposa. Tá entendendo? Ele não apontou o dedão para mim no meio de todo mundo. Eu não estou falando que Deus não te deu esse dom, pastor. Pelo amor de Deus. Não estou falando isso, que Deus não deu esse dom do Senhor, que tem pessoas que têm o dom. Sim. Tem pessoas que têm esse dom. Eu não tenho. É muito difícil. Pode acontecer. De vez em quando Deus mostra alguma coisa para mim, eu olho assim e falo, mas tem certeza? Eu pego todo pergunto, porque para mim entregar algo pro Senhor é muito sério. Sim. Você está vendo um homem de Deus, alguém pregando a palavra de Deus. Deus é puro, Deus é pureza, é verdade. E aí eu vou e te entrego algo. Então é muito sério isso. Eu estou mexendo com o teu íntimo. Sim. Muitas das vezes você foi buscar uma palavra lá. Sim. E nem foi quinta-feira, foi uma menina lá na igreja e essa menina chorou muito o culto todo. E eu podia usar disso, mas Deus não falou nada para mim dela. Mas usou minha esposa. Terminou o culto, minha esposa foi lá e entregou aquilo que a menina começou a chorar mais ainda. Ela falou, eu falei com Deus que eu queria essa resposta e que eu não queria sair daqui sem essa resposta. E minha esposa foi lá e entregou para ela a resposta. E olha que a minha esposa não é de fazer isso também, não é de entregar nada para ninguém. Mas Deus falou, vai lá e fala. Deus fala. Ela foi lá, falou, entregou e a menina saiu chorando, porque ela foi buscar uma confirmação que provavelmente ela não queria a confirmação. Você tá entendendo? Tipo assim, não, eu vou pedir a confirmação, mas eu quero que Deus não fale, porque aí eu vou continuar. Não, mas Deus falou. Aí ela saiu chorando. Chorou o Deus fala que a gente precisa. Exatamente, a sua necessidade. A nossa necessidade. A necessidade que você está precisando. Exatamente. Você já ficaram em jejum, assim, de Deus não falar com você? Já ficou, pastor? É muito horrível, né? Diga bem de dizer o que fazer. Não, dói demais na alma da gente. Eu lembro que eu fui no culto, trabalhando com a minha esposa. Eu falei pra ela, amor, ela falou, o que foi? Eu falei, o que tá acontecendo? Que já tem uns 4 meses que Deus não fala comigo. Eu falei assim, o que eu fiz de tão errado? Sabe, eu fiquei. Até então eu não sentei nem no altar. Eu não sentei no altar. O pastor José Aparecido, o pastor Silas, ele falou pra mim, o senhor não vai subir? Eu falei, eu vou subir não. Eu quero saber o que tá acontecendo. E aquele dia, eu falei com Deus, eu chorei muito com Deus. E a palavra, até os louvores, que foi entoado, o culto foi tipo assim, não, senta aqui, filho, que hoje eu vou falar com você. Foi o culto todinho, 1h40 Deus falando comigo. Mas, rapaz, é porque acho que ele viu o desespero que eu tava. Deixa eu falar com ele, vai. Não, porque tem muitas pessoas que conseguem ficar, eu não consigo. Eu não consigo, eu tenho pânico, eu falo, meu pai, o que tá acontecendo aí? A gente fica, não, você fica assim, porque a palavra fala que é no silêncio que ele trabalha na vida da gente, mas nós somos seres humanos, a gente tem que ter alguém do nosso lado, a gente não pode estar sozinho. Tem a necessidade de Tem, a própria ciência fala que se nós ficar 4, 5 meses sozinho, a gente pira. Se você ficar, você pira, você fica transtornado. Agora imagina você ficar sem falar com Deus. Aquele que é tudo teu, seu alicerce, é tudo, Deus é tudo. Aí eu falei, eu entrei em pânico. É horrível, rapaz. Mas precisa, né? Precisa, né? O que é preciso? Eu não sei não, viu? Pode ser que precisa, mas eu não queria ficar. Não, eu não queria passar não quero passar de novo por isso, não quero não. Pra mim não. Sou muito frágil nessa parte. Vou fazer uma pergunta. O que poucas pessoas sabem sobre o pastor Marcelo? Rapaz, eu sou uma pessoa que eu sou muito aberta, viu? Só não vão saber da minha vida quem não quer.
Porque eu nasci na cidade vizinha de Salto, mas com 11 meses eu vim para Indaiatuba. Então eu nunca escondi nada de ninguém. Sabe, nunca, eu sempre, quando eu vivia no mundo, que eu gostava de samba, gostava de dançar, gostava de jogar futebol, eu gostava muito da noitada, então, mas eu nunca escondi isso de ninguém. E a igreja é a mesma coisa, a igreja, eu não escondo nada das pessoas, porque não tem que esconder, então eu não escondo. Até de vez em quando minha esposa fala assim, mas e se fulano souber? Eu falei, o problema é dele, ele não paga minha conta, não. Falei, quem me preocupa é aquele lá em cima, porque lá não tem como eu esconder. Sim. Entendeu? Então, tem muita coisa, porque assim de cabeça eu não vou saber te responder, não, viu? Eu sou meio ogrão, ele sabe que eu sou meio chucrão mesmo, né? Só que sou um cara que é meio extrovertido, eu gosto de brincar, eu gosto das coisas certas. Se eu tiver de falar, eu vou falar. Então, quem convive comigo sabe disso, que se eu tiver de falar algo, eu não vou. Se vocês congregam comigo e vocês estão fazendo algo errado, você não vai esperar eu passar a mão na cabeça de vocês que eu vou falar. E muitas das vezes eu falo no microfone mesmo. Se começou a fazer ali, eu tô dirigindo um culto, eu vou falar. Eu falo, irmão, por que você está fazendo isso? Então, eu acho que eu sou bem livre aberto, viu? É difícil porque tem pessoas que escondem ou se mostram para outra pessoa de um jeito, mas quem se esconde de Deus? Então, e aí no seu particular é totalmente diferente. Entendeu? Eu queria até poder, muitas das vezes, não falar aquilo que eu acabo falando. Porque tem vezes que quando você é muito, muito transparente, você acaba pagando um preço por causa disso. Você é chucro, você não pode falar assim com as pessoas, porque o ser humano acostumou a massagear o ego, mesmo ela estando errado, esconder, aceitar. E a obra de Deus, a partir do momento que eu aceitei Cristo, eu aceitei Cristo. Eu aceitei Jesus como meu fiel e o único Salvador. Então, para mim, a obra de Deus é muito séria. É muito séria. Não espera eu passar a mão na cabeça com coisa errada dentro da igreja que eu não vou passar mesmo. É correto, né? Não passo. Pago o preço, pago, mas que eu vou falar, eu vou falar. Tanto meu pastor presidente, como para membro. Da mesma forma que eu for conversar com um membro, eu vou conversar com o meu pastor presidente. É da mesma forma. Eu vou tratar o membro da mesma forma eu trato o meu pastor presidente. Não é porque é meu pastor presidente que eu vou tratar um membro da igreja diferente, não. Para mim é tudo um nível só. Porque a Bíblia nos ensina que nós viemos a servir. Nós somos servos. Sim. O pastor é servo. Não vai ter, lá em Sião não vai ter, né? Separação, né? Por isso que a Bíblia fala que nós vamos esquecer de tudo, né? As mágoas, tristeza, quem é irmão, quem é esposo, quem é filho, porque vai ser tudo irmão, tudo uma só pessoa, né? Então, é assim a vida. É o jeito que Deus olha para nós. Não tem preferido. Eu gosto mais dela porque ela é louva. Eu gosto mais todos nós temos algo especial, né? Tem uns que ministram melhor, tem uns que dirigem melhor, tem outros que coordenam melhor, tem outros que ganham alma muito melhor, entendeu? Eu tenho uma pessoa lá em casa lá que para ganhar alma para Jesus, que nem ela, é poucos. Minha esposa para ganhar. Se você chamar ela para louvar, ela não quer. Se você vai dar um microfone para ela dá um passo para trás. Tem muitas pessoas que cobram, falam, você é esposa de um pastor. Eu falo, então, eu já tenho o legado dela, ela é esposa de um pastor. Que a pessoa quer que ela pregue, que ela louve. Eu falei assim, não, ela não faz isso, ela faz algo que nós não fazemos. Ela ganha alma fácil para Jesus. Ela está num ponto de ônibus, pode ter certeza, se tiver 10 pessoas ali, pelo menos 2 ela traz para a igreja. Leva para a igreja. A bichinha é complicada para isso, viu? O Satanás deve ser muito nervoso com ela, viu? Deve ser bravo com ela. Falar, lá vem aquela pequenininha lá. A minha esposa é com ela. Então é o dom, cada um tem o seu dom. Cada um tem o seu. Tem um que tem um dom de louvar, tem um que tem o dom de oração, tem outros que tem o dom de cura, tem o interpretação, coisa mais linda. A pessoa está falando ministério, eu levanto o irmão do lado lá e começa a interpretar o que Deus está usando a sua boca para falar para a igreja. Isso é muito lindo. Isso é catar
gasolina, jogar na igreja e tacar fogo. Explode a igreja, porque você vê o agir de Deus ali. Entendeu? Isso é muito bom. Então, cada um tem um dom. O próprio Paulo fala sobre isso, né? Sim. Né? Dos dons, né? Mas o maior dom é amar o próximo. Se não tem amor, Não tem dom nenhum que supera, né? qual foi o melhor conselho que você já recebeu na sua vida? O melhor conselho. Acho que foi do meu pai, viu? Meu pai, ele já faleceu já, meu pai foi muito amigo meu. Ele sempre falou para mim, filho, um homem tem que sempre que andar de cabeça erguida. Ele sempre tem que ser reto, honesto. Isso não fala só para evangélico. Isso fala para quem está na igreja e quem está fora. Uhum. Doa o que doer. Pague o preço que pagar, mas sempre fala a verdade. Sempre a verdade. Porque é mais fácil você pagar um preço falando a verdade do que você mentir. Porque mentir você Mais pra frente, sim. Não, você vai ter que sempre estar mentindo. Uma mentira. Então isso, meu pai, ele sempre foi muito, muito rigoroso, sabe? Com a honestidade. Meu pai sempre foi. Então foi isso que ele ensinou para nós. E ele sempre falou para mim, falou, filhão, sempre fala a verdade. Porque você pode reparar, tem muitos filhos que apoiam por causa da mentira, né? Sim. O pai nem vai bater. Fala a verdade. Fala a verdade. Aí, não vai Aí na terceira vez, sabe o que acontece, né? Uhum. Hoje não tá podendo mais, porque hoje É tudo proibido. hoje tá tudo proibido. Agora, na parte da igreja, é isso aí. Se você continua, Deus vai te pegar. Vai, mas não, é na vida da gente, do ser humano. É na vida. Não tem como, porque a verdade é tudo. Sim. Porque a verdade, ela vai te dar um caráter de um bom homem, de um bom filho, de um bom pai, de um bom esposo, de uma boa esposa, de um bom trabalhador. Porque não há coisa melhor que você estar no local de trabalho, a pessoa olhar para você, virar as costas e deixar ali. Por quê? Porque te confia. Porque você é verdadeiro com ele. Dentro de casa, que nem hoje eu saí para vir para cá. Aí como eu tinha comentado com o pastor Geusuel, eu falei para ele, se vamos lá, em momento algum minha esposa cogita. Por quê? Porque ela sabe que eu estou vindo para cá e daqui eu deixo ele lá e vou para minha casa. Por quê? Porque a verdade, ela tem que estar em cima de tudo. Sim. Não tem como esconder também, né? Não. Meu pai tem um ditado que ele fala muito. Inclusive, eu falei no meu trabalho, meu patrão pegou esse ditado para ele. Ele falou que ele gosta desse ditado. Que a pessoa é, do jeito que a pessoa caminha, assim a pessoa trabalha. Assim a pessoa é. Se a pessoa caminha meio que coisado, Aí a pessoa não vai trabalhar. Olha, aí tá pensando agora. Não, mas eu tô brincando. Mas é o jeito do seu dia a dia. Você tem que levantar feliz, levantar sorrindo. Que nem eu falei para mim, eu falei isso pra minha esposa hoje. Falei assim, Glória, mais um dia para nós, né? Tantas pessoas queriam estar podendo estar levantando para ir trabalhar, outras queriam ter um emprego para poder trabalhar, e eu e ela tava tomando café para poder ir trabalhar, né? Para ganhar o sustento de cada dia nosso. Então, isso é bênção. Então, tudo que Deus dá para nós é bênção. Então, a palavra de Deus nos ensina, assim, né? Glorificar em tudo. Em tudo, glorificar o nome do Senhor. Entendeu? Tudo certo. Amém. É isso aí, né? Às vezes é bom escutar os conselhos, escutar a história, as coisas, porque talvez coisa que você já passou. Eu já passei bastante coisa. Tem muita coisa que pessoa que está passando agora e não sabe como sair disso. É o foco. Eu bebia, eu bebia cerveja, né? Porque como eu gostava antigamente de samba, de futebol, então se envolve nesse meio, né? Nesse meio tem as drogas, tem o seu tabaco, né? E tudo eu fui parando assim. Você foi para a igreja e você parou com isso. Não. Eu parei porque eu quis parar. Eu vi que não estava fazendo bem para mim e falei assim, não, eu vou parar com o cigarro. A partir de hoje eu não fumo mais. Nunca mais pus na boca. Exemplo da bebida, eu estava num churrasco dentro da minha casa, tomando cerveja. Aí eu olhei a minha filha com aquela cerveja minha. Eu olhei aquilo e falei, peraí, isso não é certo.
Ela era pequititinha, estava com 9 meses. Eu falei assim, não, te catei a cerveja, joguei fora, falei, a partir de hoje, ela nunca vai viver com a bebida na mão. Meus filhos nunca me viu dentro de um bar, meus filhos nunca me viu com um cigarro na mão. Então, é opinião. Sim. Das drogas, mesma coisa, é opinião. Peraí, isso aqui não está fazendo bem para mim, não vai fazer bem para eles. Então eu tenho que sair daquele meio. Porque se ali tem droga, se eu ficar ali, eu vou usar droga. Sim. Se ali tem bebida, se eu ficar ali, eu vou usar bebida. Então, eu me afastei. Mas para isso tem que ter opinião. Tem que ter opinião. A pessoa não adianta ela falar, eu quero. O que você quer, não, eu vou fazer. Não é o que você quer, eu vou fazer. Mais um episódio. E que neste episódio você possa ser edificado. Muito obrigada por ter dedicado um tempo, o seu tempo nos assistindo. E nós esperamos você no próximo episódio. Desejamos que você possa compartilhar esse vídeo com familiares, amigos, conhecidos que precisam de uma ajuda. Até o próximo capítulo do podcast da nossa sala.